E essa semana a região então teve uma boa notícia do governo federal. A tão esperada obra do contorno ferroviário deverá ter um encaminhamento. O Ministério da Infraestrutura então vai incluir o projeto como outorga para a concessão do Sistema Ferroviário do Sul. E o deputado federal Rodrigo Coelho já está aqui conosco, do Podemos, participou então deste encontro com o ministro Marcelo Sampaio. Deputado, muito bom dia para o senhor. Qual é a expectativa agora, então, que nós vamos aí ter, né, sobre esse contorno ferroviário de Joinville? Vai sair ou não? Bom dia, deputado. Bom dia, Fernando. Bom dia, Marcos. Bom dia aos ouvintes do Jornal da Jovem Pan. Prazer enorme estar aqui conversando com vocês. Vai sair. Tenho 42 anos e confesso que, desde que me conheço por gente, se fala em 3 obras, né? A abertura do canal do Linguado, a duplicação das 280 e a obra do contorno ferroviário aqui de Joinville. E era um pleito que a gente vinha batendo forte, especial nós em atuação com o deputado Darcy, que hoje coordena o Fórum Parlamentar Catarinense, que era antecipar a concessão desse trecho, que hoje a empresa Rumo que opera, porque o governo federal, infelizmente, não tem recursos para fazer essa obra. Ela gira em torno de 500 milhões de reais, e que, por circunstâncias do Covid, em especial nesses últimos 2 anos, não se viu uma luz no fim do túnel para que essa obra acontecesse. E a empresa Rumo, assim como fez em São Paulo e no Paraná, ela se coloca à disposição de fazer a obra, desde que, claro, antecipasse a concessão que ela tem para operar, né, essa malha ferroviária. E além disso, o nosso trilho hoje é um pouco antigo, e opera com apenas 60 vagões no máximo. Já os trilhos de trem lá em São Paulo e que vão para Santos, em especial no Porto, operam com 120 vagões. Então é o dobro de vagões que vão poder operar. Isso significa menos caminhões nas rodovias, né, e mais rapidez e um custo menor para transportar as mercadorias, que vai acabar culminando até numa redução gradual de preço dos produtos que lá são levados, né, para outros portos do Brasil, já que grande parte do frango e do suíno sai daqui do Porto de Santos e São Francisco também. Então é uma ótima notícia, porque não tinha o aval do DENIT e não tinha o aval do Ministério da Infraestrutura. E na última terça-feira, na reunião do Fórum, o ministro Marcelo Sampaio se comprometeu que ele vai e garantiu que vai incluir essa obra. Então a gente espera que seja feita ainda esse ano essa antecipação da concessão. E é uma obra que é um pouco complexa devido, né, a envolver solo mole, que se fala na engenharia, na região aqui. O projeto já está pronto, já está com liberação, inclusive, ambiental, tanto do governo do estado quanto do governo federal, e que vai não só, né, trazer esse grande benefício, mas também tirar o trilho do trem do centro da cidade de Joinville, que era o grande apelo de todos nós, já que a cidade praticamente para 1 ou 2 vezes ao dia, porque o trem passa literalmente na via urbana de Joinville, pelo menos em 12 interseções com ruas muito movimentadas, em especial da Zona Sul. Então é uma ótima notícia, né, essa antecipação da concessão e nessa parceria público-privada, que penso eu que é o caminho para sair as grandes obras demandadas tanto por Joinville e região como pelo Brasil. Esse é um tema, né, deputado, que começou lá em 2008, aí em 2011, né, teve o start ali da obra, que parou, não andou mais, a gente tem uma década já das obras paralisadas, muito em razão daquela situação de fazer um novo traçado na região ali de Araquari e tudo mais. Agora, o senhor comentou sobre a possibilidade disso sair ao longo ainda de 2022, quer dizer, juridicamente falando, é possível ainda ter essa tratativa para que isso saia do papel ainda neste ano e talvez início do ano que vem a gente veja obras, máquinas trabalhando ou é uma especulação muito distante por enquanto, hein, deputado? Eu não sou nem pessimista, nem otimista ao extremo, sou um realista esperançoso, vamos dizer assim, como diria Suassuna, né? Então, até por ter essa ansiedade de estar exercendo uma função pública da qual somos cobrados disso, eu não iria fazer uma afirmação que não tivesse uma certa base, tanto dada pela própria garantia do Ministério. Então, essa parte legal, né, essa parte burocrática, que faltava era o aval do Ministério. Então o ministro dando o aval, né? Então agora é questão interna mesmo. Temos aí mais 6 meses até o final do ano para que isso saia do papel, né, que se antecipe e para que as obras já se iniciem no ano que vem. Né? É uma obra complexa que com certeza vai demorar de 2,5 a 3 anos pelo menos.
Como eu falei, o projeto está pronto, mas talvez a Rumo queira alterar em alguns trechos, que, como eu falei, vão dobrar o peso dos vagões, né, e não se fala aqui, né, em 10, 15 quilos, se fala em toneladas, né, que não podem sofrer qualquer tipo de interferência posterior, né, caso dê algum problema. Então eles vão fazer uma obra de peso, uma obra boa, que pode depois, inclusive, ser intercalada, né, a ferrovia Norte-Sul e tantas outras aí, já que essa ferrovia vem lá de Mafra, né, então vem toda a plantação também de soja, e pode elas, inclusive, fomentar o próprio comércio, né, do Porto de São Francisco. Então é uma ótima notícia não só para aliviar o trânsito, mas também para fomentar toda a região aqui. E o trecho antigo que hoje existe, de projetos que já tem estudos na Prefeitura de Joinville, de Araguá e de Araquari, para que se torne talvez um parque linear, ou se use para passeio, para transporte de pessoas. Então são estudos que podem ser iniciados, mas nosso foco hoje é o contorno ferroviário, uma obra muito antiga, como você falou, mais de 10 anos, que estava totalmente parado, e que agora, com o aval do Ministério da Infraestrutura, vai sair do papel com a construção pela empresa Rumo. 7 horas e 42 minutos, faltando 18 para as 8, não perca a sua hora e nem o seu compromisso. Deputado, o nosso ouvinte aqui, o Rogério Átila, ele até mandou uma mensagem para nós aqui, sugerindo uma pergunta para o senhor. Em maio, junho, né, início de junho, saiu uma matéria a respeito de que a PGE pede ao STF a execução de decisão favorável a Santa Catarina no caso dos royalties do petróleo. E aí ele pergunta aqui se o senhor pode dar uma comentada a respeito disso, como é que anda toda essa situação lá em Brasília. Essa é uma discussão, um processo lá do final da década de 80, né, da década de 90, assim, bem antigo, né? Que na época foi feita a divisão dos royalties do petróleo, e por um erro, né, dos órgãos da época, o Paraná invadiu um pouquinho, vamos dizer assim, né, o espaço de Santa Catarina. Então ficou valores, não aconteceu só em nosso estado, nessa divisão, né, na linha que foi feita imaginária em direção ao mar, pegou um pouco do espaço marítimo catarinense, que é onde estavam, né, grande parte dos locais onde era explorado o petróleo. A expectativa é que seja resolvido isso também neste ano, né. A nossa Procuradoria do Estado é muito competente, uma procuradoria muito ativa lá em Brasília e que está em cima, né, mas como envolve valores altíssimos, né, e que tem efeito retroativo, inclusive, né, e no momento assim, agora é difícil de se falar em Petrobras, porque não se fala em Petrobras, se fala em aumento de gasolina, se fala em aumento do diesel, né, mas a gente espera que isso não influencie, que possa ter uma solução definitiva para que Santa Catarina receba o que lhe é direito, que vai não só vir ao nosso estado, mas vir aos municípios. O Joinville recebe royalties de petróleo, Barra do Sul, Araquari, São Francisco, Garuva, todas as cidades, Itapoá, as cidades aqui próximo ao litoral, em especial, né, na divisa com o Paraná. Então, uma decisão favorável ao nosso estado. A gente espera a conclusão já o mais breve possível, porque serão recursos que serão investidos aí em nosso estado, né? E tem uma revisão já, né, em andamento, né, para que isso seja revisto, enfim, para que Santa Catarina detenha isso, né. São 7h44, deputado, se fala muito, né, sobre o conceito menos Brasília e mais Brasil. A ideia é que o dinheiro, né, seja deslocado, no bom sentido da palavra, cada vez mais para os estados, para atender a demanda dos estados e dos municípios também. A gente viu, né, que durante a pandemia do coronavírus, sim, o governo federal liberou bastante dinheiro para os estados, para que atuassem, né, no combate ao coronavírus, enfim. Mas o fato é que a gente não pode aguardar, ficar esperando uma nova pandemia para que de fato isso aconteça, né? O que precisa acontecer, deputado, na avaliação do senhor, para que de fato os recursos, né, federais fiquem mais próximo dos estados, dos municípios, porque há sempre esse desafio, né? Dinheiro tem, mas há sempre uma dificuldade para trazer para os estados, para os municípios também. Qual é a avaliação que o senhor faz sobre esse tema, né, da necessidade de menos Brasília e mais Brasil, hein? Perfeito. Isso foi, inclusive, tema de campanha dos presidenciáveis. O presidente Bolsonaro bateu forte nisso, o ministro Paulo Guedes, e é a chamada reforma das reformas, que é a reforma do Pacto Federativo, que é o dinheiro ficar nos municípios. Podemos admitir que Santa Catarina, que tem apenas 1% do território nacional, receba apenas de volta 15% do que manda para Brasília. Nós temos 1% do território nacional, nós somos o 6º estado que mais arrecada.
Em retorno, somos o 23º. Muito pouco do que vem para cá, do que vai para Brasília, volta para cá. Por isso tem que ficar os prefeitos, os vereadores, semanalmente, com pires na mão, buscando recursos lá em Brasília. Então isso é inadmissível, só que não é uma reforma fácil. E eu entendo que ela, devido ao Covid, quando as energias todas foram concentradas no combate à pandemia e não faltaram recursos do governo federal para os estados e municípios, ficou infelizmente para a próxima legislatura. Já estamos aí final de junho, julho já tem um pequeno recesso em Brasília, depois vem o período eleitoral. É um tempo muito curto para poder fazer uma reforma tributária, inclusa nela, a reforma do Pacto Federativo, que é deixar nos municípios os recursos. Obviamente que o Brasil não quer perder o seu quinhão, o Estado também não quer perder, mas é uma briga que deve ser feita em plenário, e assim como outras, e os deputados, os senadores que lá irão votar, eles moram nos municípios, então vai a pressão dos munícipes para que o recurso fique aqui e que não fiquemos todos com pires na mão, com dificuldade para pagar as mínimas contas ou para fazer grandes obras, tem que pegar financiamento de banco e assim por diante. Então essa, sem dúvida, é a reforma das reformas, tão importante quanto a da Previdência, administrativa, tributária, mas essa que vai deixar o recurso na cidade, que é onde as pessoas moram e onde sente o calo mais forte. Deputado, antes de encerrar, deixa eu lhe perguntar sobre essa decisão até mesmo do governo federal de definir uma alíquota única de 17% no ICMS sobre os combustíveis. Tem governador que gostou, tem governador que não gostou, tem estado que tinha lá uma receita de até de 34% sobre o ICMS, e aí vem para um patamar de 17%. Qual é a avaliação do senhor? Isso pode resolver essa questão do aumento dos combustíveis no Brasil, ou nesse momento é apenas um discurso eleitoreiro e não avança e de fato a gasolina, o diesel vão continuar subindo aí nos próximos meses? Qual é a avaliação que o senhor faz? O preço da gasolina, ele não é uma decisão simples e única, uma solução mágica, vai ser resolvido. Mas esse esforço fiscal que está sendo feito vai reduzir, sem dúvida alguma, o preço do combustível em torno de R$2, no caso da gasolina. O nosso estado já estava com uma alíquota menor, não vai sofrer nenhuma redução drástica de arrecadação, mas o governo vai compensar esses valores aos estados. Porque os estados hoje, a dura realidade, estão com os cofres cheios. Nunca estados tiveram tanto recurso. O Rio Grande do Sul, por exemplo, estado vizinho, estava com o salário atrasado, estava num estado pré-falimentar e hoje está fazendo obras em rodovias federais, inclusive nosso estado também. Então os estados estão com recursos. Então é um esforço fiscal feito pelo governo federal, que não se pode admitir que haja aumento de arrecadação até devido à inflação e a geladeira dos cidadãos que estão nos ouvindo estejam vazias, ou o carro esteja parado, ou o motorista de aplicativo de táxi que está aqui nos ouvindo esteja com dificuldade de abastecer devido a essa questão do petróleo, que tem um componente internacional muito forte também, que é a questão do dólar, e o doido lá da Rússia resolveu jogar umas bombas na Ucrânia. Cada bomba que vai, o dólar aumenta. Então, infelizmente, está suscetível também à questão internacional. Mas o que puder ser feito pelo governo federal está sendo feito, a Câmara dos Deputados também está fazendo, e vão vir mais medidas sendo aprovadas, inclusive com a instalação da CPI da Petrobras, provavelmente na semana que vem, para que haja uma pressão, já que a Petrobras é nossa, como sempre foi dito, não se pode admitir que ela tenha 50 bilhões de lucro, e não tem uma função social nenhuma. Ela não é uma empresa que foi feita para gerar lucro para os seus acionistas, ou para quem lá recebe salários de 100, 150 mil reais por mês. Ela foi feita para atender a população brasileira, que não tenha problemas realmente de caixa, mas que possa ter uma gasolina justa, e não pode ser uma gasolina que compromete hoje o preço de vários alimentos, inclusive. Mas o senhor acredita que tem condição política nesse momento para a CPI da Petrobras? Dá tempo para isso? Tem condição política? Com certeza, 100 dias hoje, exatamente 100 dias para a eleição. Uma CPI ser instalada, até a do MEC mesmo, ela não vai ter nenhuma conclusão até a eleição, vai ser uma CPI meramente política, sem dúvida alguma, mas que vai colocar uma pressão, talvez, na mídia, em especial na imprensa, para que haja na Petrobras um pouco mais de sensibilidade com relação ao preço dos combustíveis, e haja uma redução aí nos próximos dias. São vários assuntos, vários temas que a gente poderia ficar aqui um programa inteiro falando, deputado? Mas nosso tempo já está encerrado. Eu gostaria de agradecer muito a presença do senhor aqui no estúdio da Jovem Pan, desejar sucesso, e sempre que tiver por Joinville, tiver com a agenda aí tranquila, dá uma passada aqui para trazer boas novidades, inclusive para todo o nosso público ouvinte. Eu agradeço, obrigado, Fernando. Obrigado, parabéns, Marcos,
Parabéns à Jovem Pan pelo programa, pela excelente qualidade no jornalismo local que engrandece Joinville. Parabéns, sucesso a todos e uma ótima final de semana.